Meus amados irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez no canal Intimidade com Deus para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. E o assunto de hoje é vitória pela palavra. Está em Apocalipse 12, versículo 10 ao 11. Assim diz a palavra de Deus: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Meus amados, olha que o adversário das nossas vidas, ele tem sim tentado nos acusar de dia e de noite. Mas a palavra de Deus nos mostra como ser vitoriosos. E é justamente no exemplo de Jesus Cristo que nós vamos aprender a ser vitoriosos. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado. Versículo 3, em Mateus diz o seguinte: Chegando a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Vejam, meus amados, que um dos principais momentos na vida ali de Jesus era justamente que ele estava depois de um jejum. E o adversário, olhando para ele, achou que ele tinha uma necessidade maior do que a espiritual. Então o adversário tenta Jesus aqui agora no material, na subsistência. Quantos homens, quantos de nós temos sido tentados muitas vezes na subsistência? A palavra de Deus nos diz o seguinte, que Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus amados, há sim um tempo, que é o tempo desta vida. As necessidades nossas existirão, mas nós não sucumbiremos e não deixaremos a nossa bênção em troca da subsistência. Deus sim, Ele proverá todas as coisas. Você ordena a tua vida, ama o Senhor em primeiro lugar, cuida das coisas do Senhor e Ele cuidará de ti. E aqui Jesus, Ele vence justamente na palavra. A necessidade do homem, meu amado, é para a alma. E então, novamente, o diabo continua. E a palavra diz o seguinte: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Agora o adversário estaria tentando na desobediência à palavra. Ele sabia que o pecado separa o homem de Deus. Ele queria que o Senhor Jesus falhasse justamente na desobediência, mas o Senhor Jesus conhecia a palavra. E ele respondeu e disse-lhe: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez, o tentador, ele mais uma vez, ele tenta destruir, tenta vencer Jesus. A palavra diz: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora o adversário quer tentar Jesus no material. Ah, meus amados, quantas vezes o homem tem perdido a bênção pelo material? Quantas vezes ele tem trocado a tua bênção por uma promessa de uma vida regalada aqui nesta terra? Mas coloque uma coisa no teu coração, na tua mente. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. A nossa bênção é muito maior do que esta. Jesus, ele, mais uma vez, ele responde: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus foi vitorioso. Além de ser o Filho de Deus, ele conhecia a palavra, porque ele também é a palavra. Interessante, meus amados, quando nós lemos a palavra de Deus em Apocalipse, nós lá encontraremos os segredos da nossa vitória. E assim diz o texto: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Jesus, ele subiu à cruz, ele derramou o sangue inocente, que era o teu sangue, para que nós tivéssemos vida. Meus amados, o derramar do sangue de Jesus
ele é tipo do derramar do Espírito Santo, que foi a promessa feita antes dele subir aos céus. Quando nós falamos de sangue de Jesus derramado, nós falamos também do derramar do Espírito Santo, ou seja, não há como termos salvação se não formos lavados no sangue de Jesus, se não formos cheios do Espírito Santo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aqui nós estamos falando da palavra revelada, meu amado. Aquilo que testemunhou de Jesus, testemunha de cada servo. É a palavra de Deus, porque nós vivemos segundo a palavra revelada, não da letra, mas da revelação. A Bíblia sem o Espírito Santo, ela é apenas um livro qualquer. Mas o Espírito Santo é aquele que inspirou a cada um, aqueles homens, a escreverem a palavra de Deus. Ele conhece o segredo de Deus. E quando nós estamos lendo, estudando, fazendo da palavra de Deus o nosso bem maior, na revelação do Espírito Santo, nós somos vitoriosos. E não amaram as suas vidas. Meus amados, aquele que ama a sua vida perderá. Mas nós não amamos as nossas vidas, acima de tudo, nós amamos ao Senhor. Ele é o nosso maior amor, amar a Deus. Até a morte. Meus amados, a salvação ela não é somente um momento. Ela vai ser confirmada ou no momento em que o nosso fôlego de vida cessar, ou no momento em que Jesus retirar a sua igreja no arrebatamento. Então, meus amados, a salvação, ela é todos os dias. Se nós pegarmos agora a palavra de Deus em Apocalipse, que é o texto que acabamos de ler na palavra, e a palavra de Deus no Evangelho de João, nós vamos olhar e entender que João já estava falando sobre, no Evangelho de João já estava falando sobre o que seria confirmado em Apocalipse. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Olha só, em João diz o seguinte: contudo, um dos soldados lhe furou do lado com uma lança. Jesus estava na cruz. Jesus já tinha rendido o teu espírito. E a palavra fala que um dos soldados furou-lhe do lado com uma lança. E saiu, meus amados, sangue e água. Veja só, novamente aqui, sangue e água. E lá em Apocalipse, sangue do Cordeiro e também a água, que está como palavra do seu testemunho. Meus amados, do corpo de Cristo só pode sair sangue e água. Do corpo de Cristo só pode ter Espírito Santo e revelação. Ou seja, o corpo de Cristo é a igreja fiel. Se você é a igreja fiel, lavada e remida no sangue de Jesus, tudo que sai da tua boca vem do Espírito Santo e é revelação. Ou seja, se a tua boca profere aquilo que não é do Senhor, se você se assenta no meio daqueles que não são do Senhor, e se você se contamina, agora então você não está sendo contado. Mas quando você se arrepende diante do Senhor e reassume o teu conserto com Deus, você retoma a tua posição de servo, então você, como igreja fiel, só sairá da tua boca louvor, adoração e aquilo que vem do alto. Só sairá da tua boca aquilo que for revelado pelo Espírito Santo, aquilo que é revelação da parte do Senhor. A palavra de Deus ainda diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós entramos diante do Senhor através do Espírito Santo, do perdão de pecados. Entrar no santuário só pelo sangue de Jesus, alcançar os mistérios que estão além do véu só pela ação do Espírito Santo. Desta forma, vê-se que a ousadia na palavra é pela ação do Espírito Santo. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Aqui sai todo o entendimento humano, toda a razão, mas sim de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 a 5. A ousadia na palavra é igual à ação do Espírito Santo. A vitória, meus amados, é pelo sangue, que é Espírito Santo, e pela palavra. Na figura do sangue está a ação do Espírito Santo, que abre o caminho da salvação, escondido profeticamente em toda a palavra. São invencíveis aqueles que utilizam essas armas, palavra mais sangue, ou seja, palavra revelada. A doutrina que emerge da palavra de Deus, o ensinamento que emerge da palavra de Deus, que é doutrina do Espírito Santo, tem que ser por revelação do Espírito Santo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
O cordeiro, meus amados, ele tem 3 partes: cabeça, pés e fressura. Cabeça, o governo da igreja pertence ao Senhor, pertence a Deus, ao Pai. Pés, a caminhada, fala de caminhada. A caminhada da igreja é segundo o evangelho da pregação da paz. O evangelho, filho, aponta o filho. Fressura são as partes internas do cordeiro, isto é, deve se alimentar de uma vida de intimidade com Deus, participar dos segredos, da comunhão plena com Jesus Cristo, fala do Espírito Santo. Veja que na figura do cordeiro nós não temos somente a figura de Jesus Cristo, mas toda a Trindade está presente na figura do cordeiro. E em falar em cordeiro, a ordem de Deus para o povo sair do Egito é que não deixasse nada do cordeiro. Sabe por quê, meu amado? Nada vai ficar. Antes de Israel sair do Egito, deveria ser queimado aquilo que ficou do cordeiro, mostrando profeticamente que quando a igreja for arrebatada não ficará nada do projeto de salvação. A letra fica, a Bíblia fica, mas aquele que revela o projeto de salvação, ele sobe junto com a igreja. Não deixar nada no Egito é igual ao povo, a igreja fiel subirá, e o Consolador, que é o Espírito Santo, o revelador, ele também subirá. Após o arrebatamento da igreja, a Bíblia ficará, mas sem o Espírito Santo para revelar os segredos. Então, de nada adiantará. Nós desejamos que o Senhor possa te abençoar grandemente com esta palavra e que, de uma maneira especial, você possa alcançar as revelações da parte do Senhor para a sua vida. Nós nos despedimos assim, dos amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo.